Pai, dê direção do Senhor na vida dele. É o que teu filho te pede, a tua igreja te agradece em nome de Jesus. Amém, Espírito. Irmãos, é muito bom, né, estar na casa do Senhor, esta casa que é chamada casa de oração, casa em que os verdadeiros adoradores que adoram o Pai em Espírito e Verdade, aqui se reúnem, né, toda semana, quinta-feira, aos domingos de manhã, aos domingos à noite, estamos aqui para adorar ao Senhor. Nós vamos, irmãos, abrir as nossas Bíblias em João, capítulo 17. Nós vamos ler apenas 26 versículos, né? Do 1 ao 26. Porque eu quero falar, né, sobre a oração de Jesus pelos seus discípulos. E o tema da mensagem desta noite é a oração mais importante da história do cristianismo. Este é o tema da mensagem desta noite, a oração mais importante da história do cristianismo. Aqui o Senhor Jesus, ele ora, do versículo 1 ao 5, por ele mesmo, porque Jesus seria preso e levado a Caifás, a Anás e depois a Pilatos. Ele ora por ele mesmo. Do versículo 6 ao versículo 19, ele ora pelos seus discípulos. E do versículo 20 ao 26, ele ora por mim e por você. Sabia que Jesus, irmãos, no século I da era cristã, ele estava orando por mim e por você? E nesta noite nós vamos pregar nestes três temas, né? Nesses três tópicos. O tema da mensagem é a oração mais importante da história do cristianismo. E nós vamos pregar em três tópicos. Jesus, ele ora por ele mesmo. Jesus, ele ora pelos seus discípulos. E Jesus, ele ora por mim e por você. Vamos, irmãos, ler este texto. Jesus falou assim, levantando seus olhos ao céu, disse: Pai, é chegada a hora. Glorifica teu filho, para que também o teu filho te glorifique a ti. Assim como lhe deste poder sobre toda a carne, para que dê vida eterna a todos quanto lhe deste. E a vida eterna é esta: que te conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que me deste a fazer. E agora glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. Manifestei o teu nome aos homens, que do mundo me deste. Eram teus, e tu mos deste, e guardaram a tua palavra. Agora já têm conhecido que tudo quanto me deste provém de ti. Porque lhes dei a palavra que tu me deste, e eles a receberam, e têm verdadeiramente conhecido que saí de ti, e creram que me enviaste. Eu rogo por eles, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. E todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e nisso sou glorificado. E eu já não estou mais no mundo, mas eles estão no mundo. E eu vou para ti, Pai Santo, guarda em teu nome aqueles que me deste, para que sejam um, assim como nós. Estando eu com eles no mundo, guardava-os em teu nome. Tenho guardado aqueles que tu me deste. E nenhum deles se perdeu, senão o filho da perdição, para que a Escritura se cumprisse. Mas agora vou para ti, e digo isto no mundo, para que tenham a minha alegria completa em si mesmo. Dei-lhes a tua palavra, o mundo os odiou,
porque não sou do mundo, assim como eu, porque não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Não peço que os tires do mundo, mas que os livre do mal. Não são do mundo, como eu do mundo não sou. Santifica-os na tua verdade. A tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. E por eles me santifico, a mim mesmo, para que também eles sejam santificados na verdade. E não rogo somente por este, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim, e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creiam que tu me enviaste. E eu dei-lhes a glória que a mim me deste, para que sejam um, como nós somos um. Eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade, e para que o mundo conheça que tu me enviaste a mim, e que os tens amado a eles, como me tens amado a mim. Pai, aqueles que me deste, quero que, onde eu estiver, também eles estejam comigo, para que vejam a minha glória que me deste, porque tu me amaste antes da fundação do mundo. Pai justo, o mundo não te conheceu, mas eu te conheci, e este conheceram que tu me enviaste a mim. E eu lhe fiz conhecer o teu nome, ele o farei conhecer mais, para que o amor com que o amor que me tens amado esteja neles e eu neles esteja. Amém. Vamos orar? Irmãos, lendo este texto, Deus já falou meu coração poderosamente. E ao preparar essa mensagem, e ao ler este texto, Deus falou poderosamente. Jesus, ele já estava próximo à sua crucificação, e ele faz essa oração, por ele, pelos seus discípulos, e por mim, por você. Vamos orar? Pai, fale, Senhor Deus, aos nossos corações nesta noite. A porção da tua palavra, Pai, foi lida, e ela será ministrada aos nossos corações. Pai Santo, que esta porção da tua palavra, ela possa vir ao encontro, ó Pai, das nossas necessidades aqui nesta noite. E que a tua palavra, ela possa nesta noite, ó Pai, ficar aqui dentro de muitos corações plantada. E que essa noite, Espírito Santo de Deus, convence homens aqui do pecado, da justiça e do juízo de Deus. Senhor Jesus, salva vidas aqui nesta noite. Usa o teu servo como um canal de bênção. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Podemos assentar, irmãos. Irmãos, o tema da mensagem desta noite é a oração mais importante da história do cristianismo. Aqui, irmão, Jesus, ele ora por ele, do versículo 1 ao versículo 5. O Senhor Jesus, ele já sabia, irmãos, que ele seria preso. Seria preso. E seria levado a Anás, a Caifás, a Pilatos. Seria julgado. E aquela multidão, irmãos, que crucificaria Jesus, eles soltariam um criminoso, que é Barrabás. E o Santo Jesus, o Cordeiro de Deus, seria crucificado por mim e por você naquela cruz, para nos dar vida e vida e abundância, João 10, versículo 10. Mas ali Jesus, irmãos, ele ora por ele, do versículo 1 ao versículo 5, porque ele sabia que estava chegando a hora. Nós vemos, irmãos, no capítulo 18, que Jesus já estava ali no Getsêmani, e o Senhor Jesus já estava no jardim de Getsêmani, ele seria preso
E ele seria traído por Judas, com um beijo na sua face, na face de Jesus, e o Senhor Jesus seria preso e seria crucificado. E ele morreria para nos dar vida e vida em abundância. Isaías capítulo 53, Isaías ele escreve que Jesus foi ferido pelos nossos pecados, moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, sobre o Senhor Jesus. E ele levou sobre si as nossas dores. As dores que você sente, meu irmão, Jesus levou sobre si. As suas enfermidades, Jesus levou sobre si. As nossas doenças, Jesus levou sobre si. E ele levou sobre si também, irmãos, os nossos pecados ali naquela cruz. Ele morreu para nos dar vida eterna, salvação eterna. E o Senhor Jesus, ele sabia, agora ele ora ao Senhor. Jesus fala essas coisas, levantando os olhos aos céus, dizendo: Pai, é chegada a hora, glorifica teu Filho, para que também o teu Filho te glorifique a ti. Assim como lhe deste poder sobre toda a carne, para que dê vida eterna a todos quanto lhe deste. E a vida eterna é esta: que conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que me deste a fazer. Agora glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. Jesus está orando por ele, irmãos. Ele está dizendo: Pai, a obra que o Senhor me deste, tudo está consumado. A obra que me deste a fazer foi consumada. O Senhor Jesus, ele fez tudo o que o Pai mandou ele fazer. Quando o Senhor Jesus, ele deu vista ao cego, Bartimeu, ele deu vista, aquele cego. O Senhor Jesus, ele deu vista porque era plano de Deus ele curar aquele cego. O Senhor Jesus, ele ressuscitou Lázaro. Ele mandou ali aquelas pessoas que estavam ali junto com ele tirar a pedra. Interessante, irmãos, que eu aprendi algo, que aquilo que é para nós fazer, Deus não vai fazer, não. Tirar a pedra eram os homens que tinham que tirar a pedra. Tirai a pedra, aqueles homens que estavam com Jesus, talvez os seus discípulos, talvez outras pessoas que estavam ali, não só os seus discípulos, tiraram a pedra. Mas mandar Lázaro sair para fora, Lázaro, sai para fora, foi Jesus quem mandou. E tudo isso estava consumado. O Senhor Jesus já tinha dado vista ao cego Bartimeu, já tinha ressuscitado Lázaro, já tinha ressuscitado a filha de Jairo, ele já tinha ido na festa, João capítulo 2, em Caná da Galileia, transformado água em vinho. Ele já tinha feito a multiplicação de 5 pães e 2 peixinhos, e alimentou 5.000 homens. Ali tinha crianças e mulheres. Ele já tinha curado da lepra aqueles 10 leprosos. Ele já tinha feito mudo falar, surdo ouvir, cego enxergar. Ele já tinha curado coxo, aleijados. E tudo estava consumado. E ele já tinha, na noite que ele foi traído, celebrado a ceia com seus 12 discípulos. Ele ceou, comeu do pão, deu o pão aos seus 12 discípulos. Bebeu do cálice, deu o cálice aos seus 12 discípulos. E na noite que ele foi traído, tudo já estava consumado. E ele foi traído por Judas. Ele foi levado ao madeiro. Foi levado a Caifás, a Anás, a Pilatos. E Pilatos, quando ele viu o justo Jesus ali diante da multidão, ele disse assim: eu lavo minhas mãos, porque eu não vi nenhum crime. Esse homem, ele é justo, ele é santo, ele não cometeu nenhum pecado. Eu lavo as minhas mãos. Mas aí Pilatos, ele perguntou: a quem eu devo crucificar? A Jesus? Ou eu devo crucificar Barrabás? Ou eu devo soltar Barrabás e crucificar Jesus? E a multidão: solte Barrabás, crucifique Jesus. E a multidão, irmãos, há um ditado popular que a voz do povo é a voz de Deus nunca. A voz do povo nunca é e nunca será a voz de Deus.
o povo crucificou Jesus. E Barrabás foi solto. O criminoso foi solto e o santo foi morto pelos nossos pecados. No versículo, irmão, 6 ao 19, o Senhor Jesus ora pelos seus 12 discípulos. O Senhor Jesus sabia que os seus 12 discípulos seriam mortos. Somente João, que escreveu o livro de Apocalipse, não morreria. A morte dele, ele morreu, mas de morte natural, ele não morreu matado. Mas o Senhor Jesus sabia que os seus 12 discípulos seriam perseguidos, porque Jesus foi perseguido. E Deus sabia que os discípulos do Senhor Jesus seriam perseguidos. O Senhor Jesus sabia que os seus discípulos seriam perseguidos, seriam mortos. E Ele ora ao Pai também pelos seus 12 discípulos. Ele ora ao Pai por Pedro, aquele homem, que ele não era manso, ele era um pouco nervoso, Pedro era um homem de sangue quente, Quando aqueles soldados foram prender Jesus, Pedro cortou a orelha, de um daqueles homens que foram prender Jesus, porque Pedro tinha um sangue quente. Pedro era um homem valente. E o Senhor Jesus pegou a orelha daquele homem, colou a orelha daquele homem, e disse para Pedro guardar a faca, guardar a espada. E Pedro lhe guardou. E o Senhor Jesus sabia que Pedro, ele morreria numa cruz de cabeça para baixo. O Senhor sabia que todos os seus discípulos seriam perseguidos por amor ao Evangelho. Todos eles iriam morrer por amor ao Evangelho. Só João que morreu de velhice, exilado, na ilha de Patmos. João, ele morreu de velhice ali, exilado porque ele estava ali na ilha de Patmos, e ele teve a revelação do livro de Apocalipse, escreveu esse livro, que é escatológico. Mas Jesus sabia que todos os seus discípulos, Jesus sabia que Pedro iria alegar ele 3 vezes. Jesus sabia. E Jesus ora pelos seus discípulos, irmãos, porque não seria fácil. O sinédrio perseguiria os discípulos do Senhor Jesus e perseguiu. E o sinédrio prendeu Pedro na prisão. Paulo e Silas foram presos. Jesus sabia que o Império Romano iria perseguir a igreja dele. E ele ora pelos seus 12 discípulos. E diz o texto do versículo 6 ao 19 que um só se perdeu, que é o filho da perdição, que foi Judas. Só Judas se perdeu, irmãos. Outros 12 foram salvos, estão na glória com o Senhor, Foram salvos. Somente Judas, só Judas, que negou a Jesus, que entregou a Jesus. E no Judas, irmãos, diz a Bíblia que ele, após ter entregado Jesus, ele se precipitou, foi para um local e amarrou uma corda no seu pescoço e se jogou, e ele se enforcou e morreu enforcado. Judas, o filho da perdição. Mas os 12 discípulos, o Senhor Jesus ora, porque ele sabia que o sofrimento, que a perseguição, que a luta seria grande. Ele ora: Pai, guarda os meus discípulos, Pai, que andam comigo, porque eles vão ser perseguidos, o Império Romano vai perseguir eles, o sinédrio vai perseguir os meus discípulos. Ele sabia que Pedro seria preso, ele sabia que Paulo e Silas na prisão seriam presos também, e que todos os discípulos morreriam. Irmãos, os homens de Deus que viveram o Evangelho, que viveram uma vida consagrada, uma vida de testemunho, eles morreram por amor ao Evangelho. João Batista não foi um dos 12 discípulos, mas morreu decapitado. Pedro, ele morreu pendurado em uma cruz de cabeça para baixo. E todos os outros foram mortos. O apóstolo Paulo foi morto. E todos os outros discípulos e seguidores de Jesus foram mortos por amor ao Evangelho.
Irmãos, e Jesus ele ora pelos seus 12 discípulos. Versículo 6 e diante, diz assim: manifestei o teu nome aos homens, que do mundo me deste, eram teus e tu mos deste, e guardaram a tua palavra. Agora já têm conhecido que tudo quanto me deste provém de ti, porque lhes dei a palavra que me deste, e eles as receberam, e têm verdadeiramente conhecido que saí de ti, e creram que me enviaste. E rogo por eles, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são as minhas. Nisso sou glorificado. Deus, ele ora pelos seus discípulos. Rogo por eles, pelos meus 12 discípulos, não rogo pelo mundo. Deus aqui, ele não está rogando pelo mundo, esse mundo de pecado, mas ele roga pelos seus 12 discípulos. Rogo por eles, não rogo pelo mundo, mas por aquele que me deste, porque são teus. Olha o amor do Senhor Jesus, irmãos. Ele pede a Deus, Deus Santo, guarda meus 12 discípulos. Eles vão enfrentar lutas, tribulações, eles vão ser presos, eles vão apanhar, eles vão morrer, mas eles não vão negar a fé, e eles não negaram. O Senhor Jesus estava orando para que os seus discípulos não negassem a fé, e eles não negaram. Somente o filho da perdição, somente Judas se perdeu. Irmãos, o Senhor Jesus aqui também, ele ora por mim e por você. Do versículo 20 ao 26, ele faz oração por nós. Sabia que o Senhor Jesus, ele já sabia que a igreja do século 21 iria enfrentar muita tribulação. Jesus, ele ora também por mim e por você, irmãos, porque ele sabia que no ano de 2019, o mundo enfrentaria, irmãos, essa grande pandemia, que foi a pandemia da dengue, zika vírus, chikungunya, maiaro. E Jesus ora pela igreja porque ele sabia que 2020, 2021, o mundo enfrentaria essa grande pandemia do Covid e as variantes do Covid. O Senhor Jesus, ele ora para a igreja porque ele sabia que o mundo, irmãos, enfrentaria muitas lutas, os seus discípulos enfrentariam muitas lutas, muitas tribulações, e nós estamos, irmãos, vivendo dias difíceis na face da terra, e o Senhor Jesus aqui, ele ora por nós, pela igreja. Irmãos, eu estava agora há poucos dias conversando com alguns pastores em uma reunião, e os pastores tudo falando sobre a volta de Cristo. E nessa reunião, irmãos, os pastores já estavam falando sobre anticristo, volta de Cristo e sobre a nova ordem mundial. Já tem se falado no mundo sobre a nova ordem mundial. A qualquer momento, irmãos, nós vamos ter um governo único no mundo. Isso pode demorar 10 anos, talvez 20 anos, mas a qualquer momento haverá um governo único no mundo. E haverá perseguição à igreja. Irmãos, Jesus, ele estava também orando aqui por mim e por você, pela sua igreja do século 21. Irmãos, nós vamos viver dias difíceis, dias de aflições. Dias de aflições. A igreja do século 21, irmãos, escuta o que eu estou falando. Nós vamos ser perseguidos a qualquer momento. Vamos ser perseguidos. A igreja da Ásia, a igreja do Oriente, ela é perseguida. No Oriente, na Ásia, China, a igreja é perseguida. Nos povos orientais, os países muçulmanos, a igreja é perseguida. Mas aqui no Brasil, irmãos, a qualquer momento vai haver perseguição religiosa. E Jesus já orava pela igreja do século 21, porque o Senhor Jesus sabia que dias difíceis, nós, igreja do Senhor Jesus, vamos enfrentar dias difíceis. O Senhor Jesus, ele sabia que a peste,
aproximando a volta do Senhor Jesus, as pestes, as doenças aumentariam, guerra. As guerras, irmãos, vai aumentar no mundo as guerras. A Ucrânia e a Rússia estão guerreando. A qualquer momento pode acontecer uma terceira guerra mundial. Se a OTAN, irmãos, entrar nessa guerra, vai acontecer uma terceira guerra mundial. E a Bíblia fala, irmãos, que 1/3 da população mundial ela vai morrer. E tudo isso está acontecendo no mundo, irmãos, mas ainda não é o fim. É o princípio das dores, pai contra filho, filho contra pai, irmão contra irmão. Nação contra nação, terremotos, rumores de guerra, terremotos. As doenças estão aumentando, agora a varíola do macaco. Aqui no Brasil, né, já tem aí, acho que mais de 1.000, né, casos no Brasil, parece que deu a semana, ou mais de 1.000, não sei se é no Brasil ou no mundo todo, mais de 1.000. Acho que no Brasil, mais de 1.000 no Brasil. Parece que eu vi uma reportagem. E as doenças estão aumentando, já morreu alguém com essa varíola do macaco. E tudo isso, irmãos, é a Bíblia se cumprindo, irmãos. As doenças vão aumentar. As doenças vão aumentar, irmãos. Isso é Bíblia se cumprindo, a palavra se cumprindo. E nós estamos vivendo neste mundo. O Senhor Jesus, Ele pede a Deus que não nos tire do mundo, mas que nós venhamos ser guardados por Deus, que os anjos do Senhor venham acampar ao redor de nossas vidas e nos livrar de todo mal. Os dias são difíceis, mas nós, igreja do Senhor Jesus, nós temos que crer que o nosso Redentor, que o nosso Senhor, Ele vive e Ele está guardando a nossa vida, Ele está nos livrando do mal. E temos que saber que a igreja, ela vai ter que aqui neste mundo cheio de pecado, cheio de doença, a igreja tem que continuar avançando, pregando o Evangelho, ganhando almas para o reino de Deus. E nós não podemos recuar, temos que continuar avançando, pregando que Jesus vai voltar. Irmãos, e os dias são difíceis. Irmãos, eu tenho, nesses últimos dias, Deus ele tem falado muito ao meu coração. Irmãos, e eu quero pregar o Evangelho, anunciar muito este Evangelho. Essa semana estivemos mais o irmão Antônio Augusto visitando algumas pessoas, um rapaz, ele se reconciliou, ele quer estar aqui dia 7, e ele quer se reconciliar aqui na igreja, porque ele quer se tornar membro dessa igreja. Ele já está há mais de 50 anos desviado, ele quer voltar para os caminhos do Senhor. A sua esposa vai batizar, e nós não podemos, irmãos, deixar de pregar este Evangelho, porque, irmãos, a qualquer momento, irmão, Jesus ele vai voltar, e a igreja do Senhor ela vai subir. E a igreja do Senhor subindo, muitos vão chegar aqui no bairro da Capelinha. Cadê o pastor André? Cadê a igreja que pregava aqui na Capelinha? Cadê a igreja que dava glória a Deus, aleluia, que glorificava, que orava pelos enfermos? Cadê a igreja? A igreja subiu. E aproxima este dia, irmãos. O dia em que Jesus ele há de voltar está próximo. Maranata, vem, Senhor Jesus. A volta do Senhor Jesus se aproxima. E nós temos que estar preparados, irmãos. Nós temos que lavar nossas vestiduras no sangue do Cordeiro. Nós temos que consagrar, santificar as nossas vidas. Temos que estar preparados. Todos os profetas do Senhor eram homens de Deus que pregavam a nação de Israel, e a mensagem era uma só: para que a nação de Israel se convertesse, se arrependesse dos seus maus caminhos. Era essa mensagem dos profetas, de todos os profetas maiores e menores. Amós, pregando a Israel, ele prega: prepara-te, Israel, para encontrar com o Senhor teu Deus. Igreja Batista da Capelinha, nós temos que estar preparados. A qualquer momento nós vamos subir, igreja do Senhor. E Jesus estava orando por nós. Do versículo 20 ao 26, o Senhor também ele ora por você, meu irmão, por você, minha irmã, por mim, por você, jovem, por você, por você, por você. Jesus, ele ora por todos nós. Ele ora a partir
a partir do versículo 20, e não rogo somente por este, pelos 12 discípulos, mas também por aqueles, por mim e por você, por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim, Pai, para que todos sejam um, como tu, Pai, o és em mim e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste, e eu dei-lhes a glória que a mim me deste, para que sejam um, como nós somos um. Eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade, e para que o mundo conheça que tu me enviaste a mim, e que tens amado a eles, como me tens amado a mim. Irmão, o Senhor Jesus aqui, Ele está orando não só por estes, não só pelos 12, mas por aqueles, pelo século. Jesus está orando pelo século 2, o século 3, o século 4, o século 5, o século 6, o século 7, o século 8, o século 9, o 10º, o século 21, por todas as gerações Jesus está orando. Por todos aqueles que aceitarem Jesus, Jesus Ele está orando. E Jesus está orando por mim e por você, irmãos. Nós temos que permanecer na fé, não podemos olhar para trás, não podemos negar Cristo Jesus, mesmo se houver uma grande perseguição ao cristianismo, e vai acontecer. A perseguição é bíblico, vai acontecer, irmãos. Nos finais dos tempos a igreja vai ser perseguida, mas nós não podemos negar Jesus. Eu assisti um filme agora há poucos dias, de vários jovens que foram presos, e lá, irmãos, tinha aqueles homens que estavam torturando aqueles jovens, e um daqueles jovens foi preso, colocado em um cavalo à direita e um cavalo à esquerda, amarrado no jovem, e aquele carrasco, ele disse assim: jovem, nega Jesus. E ele disse: eu não nego Jesus. Jovem, nega Jesus. E o jovem disse: eu não nego Jesus, eu morro por Jesus. E aquele carrasco, ele espantou o cavalo, um cavalo correu à direita, outro à esquerda, e aquele jovem, os braços deles foram arrancados. Um braço foi arrancado para a direita e outro braço à esquerda. E aquele jovem caiu morto, mas não negou Jesus. Irmão, se houver perseguição, seja fiel até a morte, igreja do Senhor. Jesus, Ele estava orando por você. Você não pode negar Jesus. Você não pode negar Jesus. Irmãos, se houver uma perseguição, irmãos, eu morro, mas eu não nego Jesus. Eu posso ser queimado, mas não nego Jesus. Eu posso uma prisão, mas não nego Jesus. Eu posso morrer cortado no meu pescoço, mas não nego Jesus. Eu quero um dia estar com o meu Senhor, a que ressuscitou nos céus. Não nega Jesus, meus irmãos. O mundo, irmãos, nós estávamos conversando, vários pastores. E o mundo, irmãos, a qualquer momento, a nova ordem mundial. Já ouviu falar sobre nova ordem mundial? A qualquer momento haverá esse sistema no mundo, a nova ordem mundial. E essa nova ordem mundial, irmãos, após isso, eu creio que o governo do anticristo. Aí a igreja vai ser perseguida. E nós temos que permanecer firme. Quem tem posto a mão no arado não pode mais olhar para trás. Ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Cuidado, meu irmão. Resistir o diabo, ele fugirá de vós. Não deixa nada nem ninguém roubar a sua coroa. Tem pessoas que estão trocando Jesus por nada. Trocando Jesus por um prazer momentâneo, trocando Jesus por algo passageiro. Cuidado, não troque Jesus por nada. Muitos jovens que estavam na igreja, amigos meus, trocaram Jesus por uma cerveja e estão no mundão de pecado. Muitos jovens trocaram Jesus pelos vícios. Cuidado, não troque Jesus pelas paixões, não troque Jesus pelos vícios. Nós temos que permanecer fiel até a morte. E o Senhor Jesus, Ele ora por mim e por você. E no versículo 23, 24, 25, eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade. Deus, Ele quer que eu e você sejamos perfeitos. A igreja, Deus quer que ela seja perfeita em unidade.
Nós aqui somos um corpo, Jesus é o cabeça, nós somos membros do corpo de Cristo. E o Senhor Jesus, Ele quer que eu e você venhamos ser perfeitos em unidade, para que o mundo conheça que Tu me enviaste a mim, e que tens amado a eles, como me tens amado a mim. Pai, aqueles que me deste, quero que, onde eu estiver, também eles estejam comigo, para que vejam a minha glória que me deste, porque Tu me has amado antes da fundação, da criação do mundo. Olha, irmãos, como que esse versículo falou muito ao meu coração. Pai, aqueles que me destes, quero que onde eu estiver também eles estejam comigo no céu. Eu quero que os meus 12 discípulos, Judas, o filho da perdição, mas os 11, depois Matias, ocupou o lugar de Judas. Eu quero que meus 12 discípulos estejam na glória comigo. Eu quero que a igreja da Capelinha, Pai, onde eu estiver, eu quero que eles estejam comigo. Deus, Ele quer que esta igreja um dia, ela vai estar com o Senhor Deus no céu. Eu quero, Pai, que eles estejam comigo, para que vejam a minha glória que me deste, porque Tu me has amado antes da criação do mundo. Antes da criação do mundo, irmãos, o Senhor Deus, Jesus já estava com o Pai no céu, e o Senhor Jesus já amava o Filho. E o Senhor Deus, Ele quer que um dia todos que aceitaram Jesus, todos que têm o nome escrito no livro da vida, um dia nós vamos ver a glória de Deus no céu, irmãos. Vai valer a pena, porque nós vamos ver a glória. Sabe o que é a glória de Deus nos céus, irmãos? Nós vamos estar junto com os anjos, nós vamos cantar naquele grande coral, vamos dizer que santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. E lá no céu, lindo céu, nós vamos andar em ruas de ouro, de cristal. Lá no céu, lindo céu, haverá, irmãos, a árvore da vida, irmãos, lá no céu. Lá no céu haverá o rio, irmãos, que desce do trono de Deus. Vai valer a pena, vai, irmãos, valer a pena. Nós temos que ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Vai valer a pena. Irmãos, permaneça servindo ao Senhor. E o Senhor Jesus, Ele está orando pela igreja. Pai justo, o mundo não te conheceu, mas eu te conheci, e este conhecer que Tu me enviaste a mim, e eu lhes fiz conhecer o Teu nome. Jesus, Ele fez conhecer o nome de Deus, Ele nos ensinou o nome de Deus, Ele nos ensinou a respeito de Deus. Jesus ensinou. Nós conhecemos o Evangelho, porque Jesus deixou a glória e desceu na terra, e ensinou os discípulos ensinou a nós. Nós aprendemos, irmãos, que Deus é amor, porque Jesus desceu do céu, ensinou os discípulos e ensinou a palavra também a nós. Amém, irmãos? Eu lhe fiz conhecer o Teu nome, e lhe o farei conhecer mais, para que o amor com que me tens amado estejam neles, e eu neles esteja. Irmãos, vamos permanecer servindo ao Senhor. O Senhor Jesus, Ele está orando no céu por nós agora. Vocês não sabiam que o Senhor Jesus, Ele está à direita do Pai intercedendo por nós? Ele está neste momento intercedendo por você. Você que veio aqui nesta noite, que já é cristão, Ele está intercedendo por você também. Pastor, eu já sou cristão, mas Jesus intercede por você, porque você precisa de cura física, você precisa de porta de emprego aberta. Jesus está intercedendo por você. E você que veio aqui nesta noite, que ainda não tem Jesus em seu coração, o Senhor Jesus também está intercedendo por você, porque Ele está à direita de Deus Pai intercedendo por você nesta noite. O Espírito Santo de Deus que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo de Deus. E quem salva o homem é o Senhor Jesus. Ele está intercedendo por você nesta noite. O Senhor Jesus está assim: Pai, salva. Pai, eu vou salvar, Pai, aquela vida que foi escravizada pelo pecado, Pai, eu vou salvar aquela vida, Pai, e o Senhor Jesus está intercedendo por você, e Ele vai te salvar.
Basta você nesta noite tomou uma decisão mais importante de sua vida. Se você tomou uma decisão, levantar suas mãos, eu quero Jesus nesta noite. Jesus está intercedendo junto do Pai. E Ele é o caminho, a verdade e a vida. E Ele é o único mediador entre Deus e o homem. E Ele quer escrever o seu nome no livro da vida. Alguém aqui nesta noite que deseja receber Jesus em seu coração? Eu quero orar por você. Alguém?